A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o presbítero Reis, do canal Reis em Cristo. E temos aí também mais uma novidade, tá bom? Que são temas, né? Perguntas relâmpagos, perguntas bem pertinentes ao meio evangélico e atuais, né? E não poderia ser melhor a pergunta que foi feita, a pergunta relâmpago, onde nós vamos dar a resposta também, fazer um spoiler, para, dentro do melhor possível, esclarecer essa pergunta. E a pergunta foi: separações se tornaram comuns no meio evangélico. Mas se somos de Deus, por que cresce o número de separações? O que tem faltado? Pois bem, então com embasamento bíblico nós vamos, claro, dar referência. Por quê? Porque nós não podemos falar de nós mesmos. Se a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é dela que vem a resposta e é dela que calam-se os questionamentos. Amém? Então vamos lá. Bom, nós temos que entender o seguinte: primeiro que tudo, nós temos que entender que quando acontecem separações, existe um princípio que nós chamamos de quebra de princípios, por incrível que pareça. Tá? E que princípios são esses? São etapas que devem ocorrer para que haja um namoro, um casamento perfeito. Que etapas são essas? Exatamente, começa pelo namoro, que é o conhecimento. Conhecimento vem de uma atração, até aí não tem problema nenhum, tá? Porque cada um, né, é atraído por aquilo que convém, tá? Então existe uma atração, mas essa atração não pode ser apenas algo corporal, tem que haver um conhecimento. Depois disso, segue-se para um noivado, que já é um comprometimento. Então vem um conhecimento através do namoro, né? E depois um comprometimento. Quando a coisa se estende, olha, vamos agora ter um compromisso. Um compromisso de quê? De um noivado, e um compromisso de quê? De um futuro casamento. Então existe noivado, existe uma preparação, existe, né, anotações de responsabilidades futuras. Quem gosta de filhos, quem não gosta, enfim. E no futuro, mais ainda, vem o quê? Um casamento, que é um relacionamento sexual. E quando essa quebra de princípios ela começa a não existir, aí que a coisa vira toda bagunça, tá? Mas eu quero falar primeiro daqueles que conhecem e desobedecem, ou seja, quebra o princípio tendo conhecimento. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e vocês vão ver que é uma primeira quebra de princípios que leva justamente a isso, tá? A separações comuns no meio evangélico. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amém? Então é uma palavra forte, mas é uma palavra de que quem tem conhecimento e quebra a revelia. Não, eu quero quebrar porque eu acho que eu devo quebrar. Eu quero quebrar porque a igreja X ou Y, querido, deixa eu falar para você. Nós temos que estar vinculado ao corpo de Cristo. Se a sua regra de fé e prática é a Bíblia, não importa se você é chegado a um pastor que conta tudo errado, ou um pastor que... Sabe, você tem que ser chegado à regra de fé e prática. Esses princípios jamais podem ser quebrados através do homem. Então você vê aí que se nós temos o conhecimento e nos voltamos sabendo quais são as consequências, não adianta depois consertar. Ou seja, na verdade, o que começa errado dificilmente dá certo. Tudo que começa errado está fadado a terminar errado. Agora vem comigo para mais uma explicação aí, mais uma explanação que a Bíblia vai dar. E eu já disse, quando a Bíblia fala, a gente se cala, que está em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ok? Então veja só, se nós já temos conhecimento e continuamos agindo, já não resta mais nada, a não ser o quê? Uma expectação do nosso fim. Porque se você tem conhecimento, você sabe o que é céu e inferno. Se você tem conhecimento, você sabe que é renunciar ao pecado ou compartilhar com ele, compactuar, melhor dizendo, com ele. Então, para esse que tem conhecimento, já não tem mais, só resta uma expectação horrível de arder de fogo, de juízo. Então, querido, é por isso que eu digo, muita gente brinca, porque brinca, faz o que quer, né? Acha que está fazendo o que quer, acha que Deus está à revelia e Deus está observando tudo.
Porque nessa vida nós estamos de passagem, tem um início, tem uma data final para a minha existência e para a sua. E quando começamos a brincar, principalmente no quesito de relacionamento, a coisa fica extensa. E olha que isso aqui nós estamos fazendo apenas um resumo no nosso canal aqui, tá? Porque teria muito mais coisas para falar, tá bom? Então, olha só, agora existe um princípio que pela misericórdia de Deus ainda é relevante. Vamos lá, Atos 17:30, vamos lá. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todos os lugares se arrependam. Ok? Então, Atos 17:30 deixa bem claro que quem entra, né, você entra para conhecer a Jesus, você entra para conhecer a palavra, mas o que você fazia? Você era ignorante. Claro, você sabia que existe Deus, né? Se você pegar uma pessoa que nunca pegou a Bíblia e falar, você acredita em Deus? Vai dizer, acredito, creio sim, mas é a vida toda torta, toda torta. Por quê? Porque ele não conhece as escrituras, ele não mergulhou ainda na palavra. Mas a partir do momento que ele tem conhecimento, é outra história. Por isso que diz aqui que no passado nós fazíamos coisas que hoje, com certeza, um homem transformado não vai fazer mais. Uma mulher transformada e cheia do Espírito Santo não vai fazer mais. Mas aí são pessoas que estavam lá em ignorância, ok? Agora, qual é a base também? Eu já falei que primeiro é quebra de princípios. Namoro, tá? Noivado e casamento. A pessoa conhece hoje, tem um relacionamento. Aí daqui a pouco, depois está todo errado, ainda quer as bênçãos de Deus, não é assim que acontece? A pessoa fica lá numa fornicação, 6 meses, 7 meses, 1 ano, aí depois casa, ainda quer as bênçãos de Deus. Ou seja, eu fiz o meu tempo, não era o tempo que Deus queria, eu fiz a revelia, então existe o quê? Uma quebra de princípios. Existe outra coisa também que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Precisa falar mais alguma coisa? Então aí, gente, ó, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem crente? Por que eu trouxe essa palavra aqui? Porque tem muita gente que está na igreja, né? Mas está interessada no camarada que está no mundo lá fora, ou na menina que está no mundo lá fora, e porque quer forçar a Deus que tudo vai se transformar e mete as caras mesmo, desculpe o termo, mas é um termo bem chulo, mas é um termo bem direto, e quando dá tudo errado, o que houve? O que houve? Porque a palavra diz que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão, por exemplo, você sendo evangélico, vai namorar um espírita, a linha dele é outra. Que comunhão? Você sendo evangélico vai namorar uma pessoa, tá? Que vive lá no carnaval, vive lá e devoto de outras imagens, de outros santos. Que comunhão? Não vai existir comunhão, vai existir briga. Vai existir briga. Por quê? Porque a fé deles está em qualquer imagem, qualquer vela acesa, qualquer promessa que nem eles são capazes de cumprir. Mas quando nós temos a palavra em nós não podemos abrir mão. E quando a gente começa a fazer essa comunhão, a própria Bíblia responde, que comunhão? Por que você está dizendo que está sofrendo? Vai lá pedir para o pastor orar para você, você já começou sabendo que está no relacionamento errado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é você pegar alguém descrente lá no mundo, levar para a sua igreja. Você gostou? Nem fale em namoro, leve para a sua igreja, convide para ir na sua igreja. O caminho é por aí. O Espírito Santo vai trabalhar, ele vai aceitar a Jesus, ele vai ter que começar a ter um conhecimento. Aí sim, mas você pegar, não, um dia vai mudar. Talvez até mude, mas você tem que passar um preço calado ou calada. Por quê? Porque você entrou no julgo desigual consciente. E olhe bem como a minha esposa terminou aqui. Que comunhão tem um crente com o descrente. Mais claro que isso? Não precisa nem exegese, nem hermenêutica, nada disso. Tá aí, ó. Que comunhão tem um crente com o descrente? E você já viu porque os escândalos estão aí? Porque querem forçar a barra de pessoas crentes em qualquer eventos no mundo, descrente. Então, se existe essa ligação, vai ter escândalo, com certeza. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, tá? Então, passando por esse princípio também, vamos lá, vou repetir o tema relâmpago aqui, tá? A pergunta relâmpago. Separações se tornaram comuns no meio evangélico, mas se somos de Deus, por que cresce esse número de separações? O que tem faltado? Então, nós vamos falar aqui, tá? Pegando mais um pouquinho pesado, quando existe a liberação para a separação. Quando pode existir a liberação para a separação, tá bom? Então nós já vimos aqui, tá? Que primeiro, se não houver quebra de princípio, dificilmente vai haver separação. Por quê? Porque houve namoro, houve noivado e houve um casamento. Dificilmente. Segundo, se você namora a pessoa que professa a mesma fé que você, também vai ser difícil essa separação,
tá? Mas se contudo você começa todo errado, vamos lá, vamos ver então os princípios que a palavra de Deus nos leva até uma separação. Primeiro, o que diz Mateus, capítulo 19, versículo 6? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Certo? Em outras traduções é assim, o que Deus uniu, não separe o homem, tá? Em outras traduções tem isso aí. Por quê? Deus uniu, veja só, se Deus uniu, você estava na presença de quem? De Deus, certo? Porque se você fica revelia, não é Deus que está nesse meio. Primeiro ponto. Ah, irmão, mas Deus que me uniu, ele não está... Não, vamos botar cada coisa no seu lugar, tá bom? Se você se uniu sabendo que a pessoa não tinha vínculo, e outra coisa, se ela diz para você que tem vínculo com Deus, mas quer levar uma vida de fornicação com você, ela ainda não tem conhecimento pleno. Vamos esclarecer bem isso aí. Quem tem conhecimento, não pode errar, porque tem conhecimento da palavra, como já foi dito lá em cima, tá? Já foi dito lá em cima isso. Já sabe que julgos desiguais não se combinam. Então a primeira coisa que Deus fala aqui, que Deus uniu, não separe o homem. Se você se uniu com alguém, agora, meu amigo, não tem como. Como diz até o ditado do mundo, né? Chupa essa manga aí, né? Não tem como. Agora você tem que se amoldar e pedir a Deus que traga uma solução. Mas vamos ver aí também alguns leques aí que abrem pra gente, né? Alguns viés de rios aí, né? Que vão falar aí pra gente mais explícito sobre divórcio aí, tá? Então vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 2, 3, eu vou dizer para você aqui, tá? São meios que a Bíblia dá liberação para o divórcio, ok? Vamos lá, Romanos 7, 2 e 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro, enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera, se vier a se casar com outro homem. Ok? Isso aí tanto vale para o homem quanto para a mulher. A primeira liberação, digamos assim, de você ter outra pessoa, o Paulo mesmo fala aqui em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, é a partir do momento de um falecimento. Houve um falecimento, você está livre para casar com outra pessoa. Atenção, desde que seja em Cristo. Desde que seja em Cristo. Ou então é melhor você ficar sozinho, tá? O apóstolo Paulo, ele mesmo fala, é melhor ficar só, mas se você não consegue, é melhor casar do que se abrasar. Então, primeiro aval para o divórcio aqui é no caso de morte. Alguém morreu, atenção, nada de oração contrária, pelo amor de Deus, tá? Vamos ter cuidado com isso aí, tá? Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Tem gente até torcendo para que o seu... mas ele é mau. Isso é com Deus. Não comece a fazer oração contrária naquilo que nós não temos autoridade. Amém até aí? Então, o primeiro ponto aí é em caso de morte, que há uma liberação para que a pessoa case com outro. Vamos lá agora para 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 13. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Atenção, presta atenção agora, muita atenção nisso aí. Esse é outro leque que dá margem ao divórcio. Você prestou bem atenção? A mulher ou o homem se casa com alguém descrente, viu lá em cima? Julgo desigual? Julgo desigual? Você peitou, casou? Não, vou casar, tô casado legalizado, vou casar, casei. Casou? Então aí, meu amigo, minha amiga, se a senhora é evangélica, seu marido é descrente, tem que continuar até caso ele queira, pode ler no texto aí, caso o descrente queira se separar, a senhora está livre. A senhora está livre da servidão. A senhora está livre do caso ele queira, tá? Caso ele queira se separar. E geralmente, quando um descrente que já não tem fé em Deus quer se separar, é porque ele já tem outra pessoa. Então já está em adultério também. Dificilmente isso não acontece, tá bom? E vice-versa, tá? Só para a gente entender. Toda vez que eu falar num caso, é tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher casou, é crente, casou com um homem descrente, sabendo, tendo conhecimento. Então, no caso dele se separar, aí é outra coisa. O descrente que tem que tomar essa postura. E não o crente. Por quê? Porque o crente tem conhecimento. O crente tem conhecimento. Ah, eu não tive conhecimento, eu não era evangélico, meu marido não era evangélico, mas eu conheci Jesus. Entra na mesma vibe, porque se a senhora passou a conhecer Jesus, agora a senhora é cristã. E ele não.
E ele não. Está casada direitinho, tudo bem, a senhora aceitou Jesus, ele não. Então, se ele, sendo descrente, quiser a separação, tudo bem, a senhora também vai estar livre e vice-versa. Então, esse é o outro fator que dá liberdade quando o descrente resolve se apartar, ok? Aí sim, dá essa liberdade também aí, tá? Vamos ler agora o próximo ponto aqui. Pode ler. Mateus 19. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Ok? Então veja só, aqui é muito expansivo, então deu para pegar até agora direitinho, tá? Então vamos lá? Qual é o aval para separação, tá? Primeiro, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13, tá? Aquele ali, ó. O descrente, a mulher, o homem descrente não quer mais ficar, a mulher descrente não quer mais ficar, tudo bem. O descrente se separa, o outro pode casar com outra pessoa. Outro ponto é sobre a morte, que está lá em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Morreu um dos dois, o outro está livre, caso ele queira se casar, está livre também para se casar. E esse caso aqui eu acho muito interessante. Lê, por favor, de novo, filho. Vamos lá. Mateus 19, vamos lá de novo. 7. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Ok, só um minutinho. Note aí, algumas situações falam assim, por que Moisés atentou para dar uma carta de divórcio? Eu quero abrir um aspas muito legal aqui, porque tem muita gente que diz que tem conhecimento, teologia, blá blá blá, e diz que antigamente ninguém era casado. Isso aí mostra que até Moisés não existia uma lei. E não existia uma lei. Mas mesmo assim existia o bom senso, existia a moral, existiam os bons costumes. A partir do momento de Moisés foi dada uma lei para ele. E dentro dessa lei houve uma liberação de uma carta de divórcio. Por quê? Porque existia a dureza de coração, claro, o homem mandava, a mulher não tinha voz. Então, se o homem já quisesse sair fora, estava aquela coisa de em cima de Moisés. Moisés, eu quero a carta de divórcio. Por quê? Não, minha esposa queima o feijão todo dia, minha esposa... Então, sempre tinha uma desculpa. E Moisés... Mas por que foi liberada? Por causa da dureza de coração. Atenção, o próprio Jesus diz, não é porque Deus quis, mas por causa da dureza de coração dos homens. Então, isso aí veio a ser legalizado, volto a dizer... Quem falar para você que ninguém era casado, era só agora, ela blá blá blá, abra aí e fale que o próprio Jesus está falando aí, depois vai lá no Antigo Testamento em Moisés. Então existia assim uma carta de comprometimento. Comprometimento. Aliás, em Lucas capítulo 20, versículo 25, diz algo muito interessante. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, não, mas tá bom, então deixa eu fazer uma pergunta. Por que você tem um carro e legaliza no seu nome? Porque você quer provar que o carro é seu. Não é diferente com homem e mulher que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então isso significa o quê? Amor, respeito e comunhão entre o casal. Legalização significa o quê? Eu confio no meu marido, eu confio na minha esposa e vamos tocar a vida junto independente de qualquer coisa. Tá bom? Então lê de novo, por favor. Mateus 19, 7 a 9, filho. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Ok, então vamos agora repetir? Quais são os leques que dá abertura para uma separação, tá? Vamos lá. A morte do cônjuge, né? De um ou de outro, a morte de um dos dois dá direito. Marido descrente querendo sair do relacionamento dá direito. E o próprio Jesus diz aqui, ó, o adultério. Ele diz assim, ó, não sendo por adultério, continua. Sendo por adultério, é até certo. Porque Jesus entende o que uma mulher passa ou o que um homem passa, enfim, que pode levar. Por isso que nós vemos aí o quê? Os feminicídios acontecendo aí, as mortes e exageros aí, tá? Por quê? Não existe nenhum vínculo, nem com Deus, nem com o princípio, mas existe uma ligação carnal, que supera todo um vínculo afetivo de amor, de respeito. Então, a ligação carnal, muitas das vezes, ela supera. Porque, como eu já falei com vocês aqui, a ligação carnal
vem lá num todo chamado de casamento. Aí vamos para o relacionamento sexual. Mas antes tem que ter uma ligação de comunhão e de respeito. Como assim? Namoro, noivado, uma aliança de corações, para que todos estejam preparados para passar por um casamento. Então aqui o próprio Jesus diz assim, ó, não sendo por adultério, aquele que se separa da sua mulher, não sendo por adultério, peca. E até o que casar com ela está em adultério. Olha como a coisa pega tudo aí. Pega tudo aí. Tá entendendo? Então Jesus dá um aval por causa da dureza do coração. Então ele abre esse espaço, tá bom? No adultério. Tá? Então adulterou, você tem duas opções aí, meu amigo. Ou você volta, pede perdão e toma uma postura diferenciada, caso a sua esposa queira, ela não é obrigada. E quando eu falo assim, é vice-versa, tá? Ou então a senhora adulterou, fala com seu marido, ele pode não querer, um direito dele, tá? É um direito dele. Mas caso ele queira, a senhora também toma uma postura, enfim, tá? O perdão é necessário de ambas as partes. Dói, mas é necessário de ambas as partes, tá? Agora, o continuar ou não, aí a pessoa que sofreu o adultério, ela vai falar no seu coração e, claro, vamos ter que partir para uma vida onde Deus e o Espírito Santo renova todas as coisas. Amém até aí? Agora vamos repetir aqui. Separações, a pergunta, né? Pergunta relâmpago, né? Separações se tornaram comuns no meio evangélico, mas se somos de Deus, por que cresce o número de separações? O que tem faltado? Vamos agora aí, Cantares capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com você aqui. Sempre quando eu vejo esse versículo de Cantares, que as muitas águas, sabe o que significa isso? As muitas águas? As lutas. As lutas. Sabe o que significa as muitas águas? Uma mulher vai ter filhos porque ela ama você e vê você como um homem que vai sustentá-la. Ela não vai ficar com aquele corpo que ela tinha, mas ela vai continuar sendo uma mulher digna e que te ama. E você também. Pelo seu lado você pode engordar um pouco, você pode ficar careca, você pode sofrer um acidente. Não sei. Uma coisa é certa, a mulher que se ela te amar, você é até paraplégico, ela não sai do seu lado. Então por isso que diz que as muitas águas não podem apagar o amor. Não, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecer todas as riquezas, todas as sensualidades que o mundo oferece, tá? Para conseguir um amor que já é garantido por um amor vinculado por Deus, não adianta, vai ser totalmente desprezado, porque quem ama não olha para os lados, quem ama reconhece. E eu tenho que me reportar, eu nunca posso deixar de me reportar a Abraão e Sara. Abraão, por ser homem e por ter uma vantagem, a verdade para mim é essa, ele se deitou com Agar. Não se importou com Sara. Sara deu um aval totalmente errada, de uma direção que nunca foi de Deus, e ele foi. Olha o que eles estão passando lá hoje. Olha o que estão passando em Israel e Palestina hoje, por causa desse erro. Tá entendendo? E o Abraão também, para ele, foi tudo tranquilo. Mas chegou um momento, eu aqui conjecturando no meu pensamento aqui, que Abraão, com 100 anos de idade, olha para Sara, os dois velhinhos, lá na tenda, e ele vê nos olhos de Sara um amor que sempre existiu entre os dois, e fala: Sara, eu conjecturando aqui, você me perdoe, porque eu fui para Agar, ela era mais nova que você, foi um momento, eu fui, mas eu sei quanto do lado de fora da tenda você estava chorando, e olhando nos seus olhos, a partir de hoje nós vamos crer na promessa de Deus e vamos morrer sem essa promessa vir, porque Deus vai estar no controle sempre. E ali eu creio que houve um amor, um beijo apaixonado e um relacionamento maravilhoso. E ali nasceu Isaac. Sabe, querido, o amor, eu costumo dizer que o amor não é momentos, não é apenas um momento e um prazer rápido e momentâneo em uma cama. Não, isso é bom? É. Mas o amor verdadeiro é quando lá na frente, para finalizar minha palavra aqui, essa pergunta é relâmpago maravilhosa aqui no nosso canal. Lá na frente, quando acabar todo o visgo, toda a essência de um relacionamento sexual intenso, vai sobrar cicatrizes no rosto do casal, de uma marca de uma história verdadeira de amor, de pessoas que nunca vão deixar de se amar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus sempre esteve sobre a vida deles e sempre houve um respeito e uma história de amor a ser lembrada, que é muito maior do que pequenos momentos de relacionamento sexual, porque é um coração cheio de amor entre um homem e uma mulher que foram rendidos e unidos pelo Espírito Santo, pela vontade plena de Deus.
Amém, meus queridos? Eu espero ter contribuído mais um pouquinho aqui no canal Reis em Cristo. Se você gostou aí, dá um like aí, ajuda a gente nesse canal aí, que com certeza é muito importante. Faça seu comentário e com certeza, qualquer dúvida, retorna para mim, nós vamos ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente, graça e paz.